assunto agora, gente. Vou falar de pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito. Foram vários nesse final de semana. A Joana Brito está comigo aqui, ó. Eu começo de fato o programa com você, viu, Joana? Com você e também trazendo essa história, minha amiga. Mas antes de falar com a Joana, que já está ao vivo com a gente, ô Raminho, faz o seguinte, coloca, por favor, as imagens do Orlando Pereira, de 36 anos. Se tiver no ponto, pode colocar. É isso. Aliás, 38 anos. 38 anos. Volta a imagem e coloca no comecinho, porque tem áudio, Rafinha. Aumenta, por favor. Meu Deus do céu. Vocês viram isso? Olha isso, minha gente. Uma câmera acoplada em um carro, no para-brisa de um carro de um motorista por aplicativo, flagrou esse acidente. Meu povo, coloca a imagem aqui do Orlando, por favor. Esse aqui, ó, é o Orlando, como eu disse, 38 anos. Ele estava trabalhando neste final de semana, quando foi atingido, vocês viram, por aquele veículo. Coloca de novo o vídeo, por favor, deixa rodando aqui, Raminho. Um vídeo, um flagrante impressionante. Olha lá, ó, o Orlando tá indo na mão dele, de repente é surpreendido por esse carro branco, que do jeito que atravessa ali o cruzamento, ele vai embora. Após a batida, o motorista deu no pé, não parou e muito menos prestou socorro ao Orlando. Apenas pessoas que passavam por ali socorreram a vítima. Olha lá, as pessoas descendo do carro, pessoas que estavam passando ali também próximo, já desceram para poder ajudar. Agora sim eu vou ao vivo lá com a Joana Brito, para a gente entender melhor a dinâmica desse acidente. Me fala uma coisa, ô Joana Brito, esse motorista, ele foi identificado? Ele prestou o depoimento? Pela imagem, do jeito que ele bate, ele vai embora. E por que eu falo em imprudência? A informação que eu tive, Joana, e você vai me confirmar isso agora, que esse motorista que provocou o acidente, ele estava na contramão, e ainda não respeitou a preferência. É isso, Joana? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Exatamente isso, viu, João? Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o Correio Manhã nesta segunda-feira. Nós estamos exatamente no local onde o acidente aconteceu, olha, no cruzamento das ruas Avenida João Câncio, da Silva, com a Rua Major Ciraulo. É um cruzamento e é contramão, sim. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Cildo Júnior, mostrar as placas, ó, porque o veículo branco que aparece nas imagens, ele veio naquele sentido ali, ó, onde o Cildo vai mostrar agora, e as placas mostram, que ele estava exatamente, como você falou, na contramão. Então ele passa por aqui como uma bala e atinge o motociclista que é atropelado. As imagens que a gente vê, todo mundo viu aí, é de um veículo de aplicativo, ele que vinha nesse sentido aqui da Avenida João Câncio, o mesmo sentido em que o motociclista vinha, Então quando ele tentou passar aqui pelo cruzamento, infelizmente ele foi atropelado por esse motorista que estava, aparentemente em alta velocidade na contramão e passa aqui como uma bala, E atinge em cheio aí o motociclista e chama muita atenção a imagem que a gente vê, porque ele já fica ali imediatamente no chão, E ali as pessoas vêm e prestam esse socorro. O que parece é que esse motorista, o do carro branco, ele sai daqui, ele não presta nenhum tipo de socorro à vítima, que precisou de atendimento, foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma da capital, onde permanece internado e o estado de saúde dele é grave. Ele está na UTI do Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa, foi levado ao hospital numa ambulância do SAMU, que foi chamada pelas pessoas que estavam aqui no momento do acidente. A família deste homem de 38 anos foi até o trauma e a gente tem uma fala do pai dele. Vamos acompanhar. Ele é um bom filho. Dele não tenho de dizer nada, a não ser agradecer por Deus ter dado um filho igual a ele para mim. Trabalhador é tanto que ele o acidente aconteceu de 11 e pouco da noite. E ele estava trabalhando? Trabalhando. Não prestou nada, nenhuma assistência ao meu filho, sacudiu meu filho no chão, por pouco não passou por cima para esbagaçar.
Abandonou como fosse um cachorro jogado na rua. Você não sabe quanto você matou a gente, não. Você matou, não destruiu uma pessoa, destruiu foi uma família inteira. Você destruiu o cidadão. Isso dói muito, tá me doendo aqui, me dá doendo tudo. A mãe dele tá numa situação caótica, velho. A família inteira, a vizinhança, porque meu filho não é um marginal, meu filho não é. Se fosse um marginal, nem assim merecia passar pelo que você fez. Mas não é, meu filho é um trabalhador, pai de família, no batente, a mão caliçada. Assassino, 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 assassino. Eu quero justiça. Por que não ficar? Se eu deixar essa palavra no ar, responde se tu puder responder. Vai uma imprensa, chama a imprensa e te faz. Se você for homem para assumir, chamar a imprensa e se declarar, assumir. Tu não ficou lá na hora do acidente, tu vai chamar a imprensa para se responder, se defender. Trata-se de um trabalhador, né? Tinha saído do trabalho, estava tentando voltar para casa, infelizmente foi atropelado no meio do caminho. E olha só, a gente mostra mais uma vez aqui o cruzamento, exatamente onde o acidente aconteceu. A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, permanece internada. A gente se coloca no lugar dessa família, porque poderia acontecer com qualquer trabalhador que tentasse voltar para casa na noite do último sábado, dia 16, ele vinha, corretamente, obedecendo a sinalização da via. A gente está numa via importante aqui de João Pessoa, né? Avenida João Câncio, no bairro de Manaíra, muito conhecida, muito movimentada. Esse horário está mais tranquilo, hoje também trata-se de um feriado. Mas aí quando ele tentou passar aqui no cruzamento com a Major Ciraulo, acontece esse acidente, ele é atropelado brutalmente, porque o carro que provocou o acidente vinha na contramão, né? Vou pedir mais uma vez para o nosso cinegrafista Cildo Júnior mostrar as placas. Ó. Aqui de onde a gente está, é possível a gente fazer essa movimentação aqui na rua, porque, como eu disse, o trânsito está muito tranquilo nesse horário. Mas as placas, tem placa, tem sinalização. O carro vinha na contramão e o parece é que ele passou por aqui, viu, João, em alta velocidade e acerta em cheio esse trabalhador que tentava voltar para casa. A gente mostra aqui as placas para realmente comprovar que ele estava na contramão, né? A placa de para que ele vem no sentido oposto, acerta em cheio o motociclista, que fica em estado grave, está na UTI do Hospital de Trauma. Agora a família fica triste, né? Fica preocupado, porque pode aí, tem a possibilidade de perder alguém tão querido, alguém que era um trabalhador. A imagem é muito clara, viu, Joana? A imagem é muito clara e me lembra muito o caso do Kelton Marques. Lembra do caso do Kelton Marques, o motoboy, que também voltava para casa depois de um dia inteiro de trabalho, foi atropelado pelo Juan Macário e acabou morrendo. Me lembra muito, por que me lembra muito? Porque tem essa câmera acoplada como tinha no carro do Juan Macário. Como tinha no carro do Juan Macário. Agora vocês viram, durante a fala, o desabafo do pai do motociclista que foi atropelado literalmente. Durante a fala dele, a gente viu que entrou uma foto de um perito criminal. De um perito. Robson Félix. E esse cara que estava dirigindo o carro. Na contramão, em alta velocidade. A gente continua, só segura um pouquinho aqui, Joana, por favor, porque a gente continua falando sobre esse assunto, mas agora para ouvir a defesa do perito, o Robson Félix, que atropelou esse motociclista, esse trabalhador, no bairro em Manaíra nesse final de semana, como a Joana Brito trouxe agora. Será que o perito já foi ouvido? Em que pé está esse caso nesse momento? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o advogado, o Diego Cazé. Está aqui na tela já o Diego Cazé. Doutor, obrigado, viu? Obrigado por atender a nossa reportagem já logo cedinho, para a gente entender um pouco mais sobre esse caso. O que o perito disse ao senhor, doutor? Bom dia mais uma vez, bem-vindo ao Correio Manhã. Sim, sim. É o áudio dele, acho que o microfone está fechado. O microfone está fechado do áudio do doutor, né? Porque na transmissão ao vivo, você acaba fechando o microfone. O doutor, acho que sem querer, ele desligou o microfone. Está de volta o seu áudio, doutor? Mais uma vez, bom dia para o senhor, bem-vindo ao Correio Manhã. Bom dia a todos. Na tarde de ontem, o Robson
nos procurou e já prontamente nos apresentamos à Polícia Civil, nos colocando à disposição para prestar os esclarecimentos que fossem necessários, nos colocar à disposição para fazer os exames periciais que fossem necessários, para elucidar as circunstâncias que já se visualiza pelo vídeo, mas que também vem antes. O perito Robson, junto com a sua namorada, foram vítimas de uma tentativa de assalto, uma manobra brusca tentando se dar assalto, chega-se ao lamentável episódio deste acidente. Ele já, de antemão, independente do resultado das investigações, se comprometeu e se prontificou a auxiliar a família da vítima e, sobretudo, está à disposição das autoridades policiais para o que for necessário para responder a este processo. Ainda ontem, junto à autoridade policial competente, se arbitrou uma fiança, se cumpriu todos os requisitos legais e, junto ao perito Robson, nós estamos acompanhando este caso. Então quer dizer que, segundo o próprio perito, ele e a namorada no carro teriam sido vítimas de uma tentativa de assalto. Isso justifica, doutor, na contramão e em alta velocidade. Por isso ele estaria na contramão e em alta velocidade. É isso? É importante que se diga que cada caso deve ser analisado de acordo com as suas próprias situações. Então, é isso que o perito Robson trouxe na tarde de ontem, no primeiro momento oportuno para a primeira autoridade policial competente, de que foi vítima de uma tentativa de assalto momentos antes deste lamentável acidente. Registrar, inclusive, que o perito Robson está consternado, lamenta profundamente, se solidariza à família da vítima e já assumiu ainda ontem o compromisso que, independente das investigações, se coloca à disposição para não só prestar esclarecimentos junto às autoridades competentes que conduzirão esse caso, como, sobretudo, para arcar e se comprometer a auxiliar com o que for necessário para a pronta recuperação da vítima. Por que ele não parou para poder ajudar, doutor? Por que ele não parou para ajudar o rapaz? É um ponto interessante, João. O registro que foi publicizado não mostra a tentativa deste auxílio de primeira hora. Então, o perito Robson, ele parou, sim, ele vai até o local, mas como se observa nas imagens, algumas outras pessoas que estavam a transitar já param prontamente. E aí há um receio pela hora, pela localidade, e por justamente estar diante de uma tentativa de assalto minutos antes, que pudesse ter algum tipo de represália. Inclusive, houve ainda algum entrevero entre as pessoas que chegaram no primeiro momento até a pessoa da vítima, quando estava ali estendido no chão. Um outro rapaz, em uma moto, também chega a proferir alguns xingamentos, alguma ameaça ao perito Robson, que, para se salvaguardar junto à sua namorada, volta para o carro. Então, ele chegou a descer do carro, ele chegou a se colocar ali à disposição para prestar esse primeiro auxílio, mas certificando de que havia outras pessoas que já haviam solicitado socorro, que já estavam no local. E essa animosidade de primeira hora, ele tenta se salvaguardar junto à sua namorada e vai para casa, se colocando no primeiro momento oportuno, que foi na tarde de ontem, a Polícia Civil à disposição para esses esclarecimentos, como eu registrei. Doutor, só para finalizar, o perito, o cliente do senhor, ele passou para o senhor com precisão onde aconteceu a tentativa de assalto, até para a gente poder reconstruir essa história e mostrar toda a dinâmica. Ele falou o ponto certo onde aconteceu a tentativa de assalto, até porque tem várias câmeras hoje, né? Tudo quanto é casa tem câmera de segurança. Até para a gente poder mostrar a dinâmica de como tudo aconteceu. Ele precisou para o senhor onde exatamente aconteceu essa tentativa de assalto, doutor? Claro. Foi próximo ao local do acidente, aconteceu essa tentativa de assalto e a dinâmica do acidente por si só e desses momentos anteriores é o que a gente espera que seja elucidado com a investigação, mas registro mais uma vez as palavras do próprio Robson diante da autoridade policial, feita espontaneamente ontem por ele, de que ele está, independentemente do resultado das investigações, à disposição da vítima e da família da vítima, se comprometendo a auxiliá-lo por uma questão, sobretudo, de humanidade, por se lamentar sobre a situação ocorrida. Muito bem, doutor. Obrigado. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Estamos aqui também à disposição, tá bom? Obrigado, doutor. Cadê a Joana Brito? Cadê a Joana Brito? Porque a gente precisa entender, já que tem a versão agora do perito Robson, a gente tem que entender, principalmente, onde aconteceu a tentativa de assalto. Que foi tudo, Joana, que deu início, essa informação chega para a gente agora, uma informação nova. A gente tem que entender onde aconteceu a tentativa de assalto que fez com que o perito Robson, ele viesse aqui, ó, na contramão dessa rua,
passasse na preferencial sem parar ou em alta velocidade, o próprio advogado, disse agora que ele chegou a parar, desceu do carro, mas por receio da integridade física, ele voltou para o carro e não prestou o socorro. A gente tem que entender, viu, Joana? Tem que entender de onde ele veio e onde aconteceu essa tentativa de assalto, viu, Joana? É verdade, viu, João? A gente está justamente, exatamente no ponto onde o acidente aconteceu, no cruzamento, né? Para justamente mostrar que realmente esse motorista do veículo branco, agora a gente sabe que trata-se de um perito, que ele vinha na contramão desobedecendo a sinalização. A gente vê que é uma via sinalizada, ele vem na contramão, como você trouxe a informação que ele teria, né? Passado aí por uma tentativa de assalto, estava em alta velocidade para fugir desses supostos bandidos, mas ele colocou em risco a vida do motociclista, que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa tentando voltar para casa. Agora, com certeza, a Polícia Civil vai investigar esse caso, deve colher aqui imagens, né, de câmeras de segurança no percurso em que ele vinha, para saber a dinâmica do que ele estava passando, de onde aconteceu, onde teria acontecido essa tentativa de assalto. Agora a gente torce para que o motociclista ele saia do hospital, ele tem 38 anos e continua em estado grave. Volto com você. E é isso que eu ia te pedir, viu, Joana? Você está nesse caso, está acompanhando esse caso, desde o final de semana, desde que aconteceu esse caso. Você pode agora, viu, Joana, junto com o seu cinegrafista, repórter cinematográfico, pode ver se você consegue algumas câmeras, até para traçar a rota do perito Robson, para entender de onde ele saiu até ele chegar nesse ponto aí da João Câncio. Você pode ficar à vontade. Esse caso, a Joana está acompanhando e vai procurar agora algumas câmeras. Está muito cedo também, né? Está muito cedo, mas bater em condomínio, falar em casos aí, aliás, em casas, para tentar achar imagem para a gente traçar o caminho, a rota do perito Robson, tá bom, Joana? Obrigado, já já você volta, você com o Silvio Júnior, tá bom? Agora são 6h20, 6h20, ainda nessa edição, você